Graça e paz, irmãos, boa noite. Que a graça, a paz do Senhor Jesus transbordem em nossos corações, não só hoje, não só agora, mas durante toda a semana. Iniciamos mais uma semana e podemos sim contar com o nosso Deus, contar com o consolo do Senhor, contar com a capacitação que vem dele e que nos faz mais disponíveis, com mais expertise, com mais habilidades para servir ao Senhor com alegria, para servir ao meu próximo com alegria, apesar desse tempo tão cheio de imprevistos, tão cheio de situações difíceis. Vamos abrir a palavra de Deus, a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de 1 Coríntios. Pegue sua Bíblia aqui comigo. Nós vamos ler 2 Coríntios, na verdade. 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 2 ao versículo 7. Então, vamos lá? Nós vamos pegar a Bíblia e vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 2 a 7. Diz assim, então, o texto: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. No versículo 7 diz assim: E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Da mesma forma que vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. É esse o nosso Deus, que nunca fez nada por acaso, que nunca deixou nada fora do controle. Ele tem sim o controle de todas as coisas. E aquilo que nos aflige, aquilo que incomoda, aquilo que machuca a nossa alma, creia. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem controle sim. Se submeta ao Senhor, consagre seus dias a Ele, entregue a Ele aquilo que incomoda e viva a vida abundante que Ele tem para te dar. Este tempo é tempo para recebermos do Senhor, além de sofrimento, apesar do sofrimento, também a sua consolação. Também sim a sua alegria, o seu mover, a sua restauração. Que o Senhor continue te abençoando e esta seja uma noite de grande alegria e salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
tua presença nessa noite. Manifesta em nosso meio o teu Espírito Santo, de forma que Ele nos console, que Ele nos exorte, que ouçamos a tua voz, Pai. Tu és o Alfa, Pai. Tu és o Ômega. Tu és princípio. Tu és fim, Senhor. Sei conosco nessa reunião, porque precisamos de Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração através do louvor. Aleluia. Adore ao Senhor com essa canção. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, Jesus. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é tudo para nós. Que Ele seja tudo para você também. Aleluia. Então diga assim: Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Boa noite, família de Deus. Boa noite, visitante. Boa noite, amigo. Boa noite, família do coração. Boa noite a todos que participam desse culto conosco, de adoração e louvor ao nosso Deus, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você tiver aí o hino do cantor cristão, tem uma música, no número 132, chamada Rude Cruz, que fala sobre o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Um dia Ele sangrou, um dia Ele padeceu, levando o meu e o seu pecado. Mas que bom que apesar de todo o sofrimento e Ele ter morrido, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou e Ele me deu vida e vida em abundância, e Ele quer dispensar isso para a sua vida também. Se você não recebeu essa vida abundante, receba, porque a mensagem da cruz, ela é maravilhosa. O amor de Deus é constrangedor. Cante comigo. Rude cruz
Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu não sei se seu coração arde, mas saber que eu fui resgatada das trevas, que um dia eu era trevas, eu estava perdida e alguém pagou esse preço por mim, morrendo na cruz para que a luz resplandecesse na minha vida. É maravilhoso. E eu e você precisamos anunciar esse Jesus Cristo maravilhoso. Eu só queria ler 1 João, fala assim, ó. Ai, minha Bíblia aqui. Abra a Bíblia. 1 João fala assim, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí no 18 fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha, um dia Jesus Cristo mudou o meu viver e Ele pode mudar o seu. E antes dele mudar o meu viver, eu era acorrentada pelo pecado, mas Ele mudou e hoje eu sou livre. E você também pode se desprender dessas cadeias pelo sangue de Jesus. Você também pode ser instrumento para salvar vidas em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz
meu coração se tornou diferente, porque o sangue de Jesus purificou ele de todo o pecado. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Pode mudar o seu. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, é muito bom ter esse Deus como Deus, é muito bom. E deixa eu te falar, agora a gente vai fazer aquele momento especial da nossa reunião, em que eu e você nos doamos em oferta ao Senhor, naquilo que podemos, naquilo que Deus tem nos concedido, de forma fiel, de forma generosa. Eu sei que Deus tem nos dado muito, e Ele dá por sua graça, que é um favor imerecido. Ele não me cobra nada, mas também nada é meu. E sempre tem aquela vez que eu devolvo para Deus aquilo que Ele tem me dado. Ele tem me dado muito. E eu queria compartilhar esse momento com você. Você pode fazer agora a sua doação de vidas e bens, conforme as tuas forças, as suas posses. Você fique à vontade para isso. Você pode usar o QR Code, você pode usar o Pix, você pode fazer o depósito, você pode fazer uma transferência. Você pode estar aí pensando, poxa, eu queria ofertar, eu queria dizimar, eu queria agradar a Deus com os meus bens. Isso é bíblico. Então fique à vontade para fazer isso nestes meios que eu acabei de falar. Você também pode olhar na sua telinha aí que tem instruções para você. Estamos em campanha de construção para que esse templo possa servir ainda mais pessoas da comunidade, da nossa cidade. Queremos dar o melhor, porque entendemos que Jesus veio a nós. Templos são pedras, tijolo, mas é um espaço onde usamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, se você quiser participar conosco, também fique à vontade dessa campanha de construção do templo. O que é que você vai fazer? Quando você for ofertar, você vai colocar 66 centavos a mais. Você vai fazer o depósito lá. Então, você vai fazer o depósito de R$10, R$100. Você coloca lá R$10,66, R$100,66. Há aqueles que têm milhões, né, para ofertar. Então, bota milhões, 66 centavos. Por quê? Porque o pessoal da administração, da tesouraria, eles vão ver os 66 centavos e vão entender que isso vai ser direcionado para a construção do templo. Mas não se preocupe, você que é dizimista fiel, a Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento no templo do Senhor. Esse dinheiro é direcionado para o
mantimento da casa do Senhor. Mas caso você queira participar dessa oferta do templo, a dica é 66 centavos a mais daquilo que você vai ofertar. Vamos orar, mas antes eu quero ainda cantar uma canção, porque eu, Renata, não tenho palavras para agradecer o que Deus tem feito. E eu sou testemunha viva do milagre de Deus nas minhas finanças. Eu digo para os meus amigos que se eu fizer vai zero, escorrega zero, não tem lógica, mas nada tem faltado na minha casa. E eu vou dizer para os irmãos, mesmo quando eu fui demitida na carteira, eu disse a Deus, o dízimo é teu, nada é meu. O Senhor me confiou 100, eu vou te devolver 10. É muito pouco. E fui fiel até o fim. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque tem 3 semanas que Deus abriu uma porta de emprego nova para mim. Uma bênção muito grande. E eu não estou contando isso para te emocionar. Eu estou dizendo que a palavra de Deus manda a gente fazer prova. Eu também não coloquei Deus na parede, mas eu me coloquei à disposição e disse a Deus que eu não deixaria de ofertar e nem de dizimar. Aquilo que eu me comprometi com Deus, eu seria fiel até o fim. E Deus tem sido fiel comigo. Cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar de suas coisas. Que Ele te abençoe com um novo emprego, que Ele te abençoe com prosperidade, mas que você saiba usar isso para a glória do Senhor e para abençoar vidas em nome de Jesus. Vamos louvar com essa canção? Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse novo emprego que o Senhor me concedeu. E isso é graça do Senhor, um favor que eu não mereço. Pai, quantos irmãos agora têm clamado por um emprego, têm clamado por provisão. Sabemos que muitas vezes não acontece como queremos, mas nada o Senhor tem nos deixado faltar. Abençoa cada um com espírito de gratidão, com espírito de contentamento, para que mesmo quando as coisas estiverem apertadas e quando os nossos desejos não forem atendidos, confiamos no Senhor, porque as nossas necessidades o Senhor supre, o Senhor promete na tua palavra. As aves dos céus não se preocupam, os lírios dos campos também não. E o Senhor tem suprido. Então, em nome de Jesus, abençoa cada um que pôde ofertar, dizimar, cada um que pôde participar da oferta da construção do templo, mas abençoe também aqueles que têm o desejo de fazer e não podem ainda, mas que eles descansem no Senhor, confiem no Senhor e esperem pelo livramento e salvação do Senhor. Obrigada por tua fidelidade, obrigada também pelos irmãos que receberam novos empregos, que receberam novas portas, que têm recebido a provisão do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida do Senhor em nós e porque o Senhor cuida de nós como um paizinho amado. Em nome de Jesus, recebe essa oferta de amor que os teus filhos colocam diante do teu altar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez a mais um momento juntos diante do Senhor, amém? Muito bem, nesse momento eu quero te convidar para esse momento de intercessão. Aqui, todos os dias, nós temos feito esse momento de intercessão junto com a igreja, às 18 horas da noite, no perfil do Instagram, IBSinai Oficial, então fique ligado. E todos os domingos nós estamos fazendo aqui no culto, todos juntos, para a gente não perder essa oportunidade, marcar esse tempo, dedicando a nossa vida ao Senhor, recorrendo a Ele especificamente sobre as nossas necessidades. Amém? Muito bem. Eu queria te convidar a abrir comigo no texto de Marcos, capítulo 14,
no versículo 22. Isso. Marcos 14, 22. É bom que você abre comigo, porque você já marca na sua Bíblia, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, o Senhor é maior do que toda dificuldade, o Senhor é maior do que todo nome, o Senhor é maior do que qualquer autoridade, Senhor. Nós queremos reconhecer isso diante do Senhor, meu Pai. Queremos viver a novidade de vida que o Senhor tem proposto para nós todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui com você então. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. E a gente está nessa ênfase do Evangelho, nesses 31 dias de oração. E o Senhor falou comigo com esse texto. É justamente a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele chega e fala: toma, esse é o meu corpo. Toma, essa é a minha vida para você. Toma, esse aqui é o meu tempo. Estou totalmente disponível. Toma, essa é a minha provisão para você. Toma, essa é a minha cura. Toma, essa é a minha força. Toma, essa é a energia de todo o meu ser que eu... Toma, se você não tem tido força, se você não tem tido realmente energia para fazer qualquer coisa, você encontra isso em Jesus. Você encontra qualquer coisa em Jesus. Provisão física e espiritual. Ele diz: toma. Toma, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O Senhor se moveu em nosso favor quando estávamos totalmente imersos nas mais profundas trevas. E hoje estamos aqui, e Ele continua. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E aqui mais um ponto do Evangelho muito importante. Você não encontra só o que você precisa, suas necessidades físicas e espirituais, mas você é chamado para uma aliança com o Senhor. Que esse momento você se volte para o Senhor e renove a aliança do Senhor em sua vida, com Ele, se entregando mais uma vez a Ele, entregando toda a sua ansiedade, todas as trevas que estão dentro de você, a vaidade, o orgulho, o preconceito, tudo isso entrega para Ele e recebe a novidade de vida que está no Senhor para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Receba a novidade de vida do Senhor. Todos os dias tem nova graça, nova misericórdia, nova provisão. Você não tem força? Toma minha força, Jesus diz. Você não tem paciência? Toma minha paciência. Toma minha novidade de vida, toma minha perspectiva. Toma os meus sonhos. Sonha comigo, caminha comigo. De verdade, de todo o coração. Senhor Deus, nós nos humilhamos aos teus pés nesse momento, meu Pai. Senhor, só o Senhor nos satisfaz. O Senhor é o nosso Deus. Não existe outro além de Ti e nunca vai existir. Nosso coração é totalmente Teu e nós hoje queremos renovar a nossa aliança contigo, recebendo, Senhor, a novidade de vida que o Senhor tem proposto para nós, Senhor. Recebendo a Tua renovação, a Tua regeneração, meu Pai. Ó Senhor, brilha a Tua luz em todo lugar que há trevas, em nome de Jesus, nesse momento, Pai. Somos a Tua igreja, somos Teus filhos, Pai, nós precisamos de Ti. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, brilha a Tua luz, Senhor Jesus, em nossas vidas. Abre os nossos olhos, meu Pai. Toca, impacta os nossos corações de uma maneira como nunca antes, em nome de Jesus. Nos desperta, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta, meu Pai. Desperta, Senhor,
em nome de Jesus, para que não sejamos mais os mesmos, para que nós possamos seguir o Senhor, para que nós possamos verdadeiramente andar na vida abundante que o Senhor tem proposto para as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Nossa intenção é de nos consagrar ao Senhor, Pai. Olha, Senhor, para cada uma das nossas necessidades nesse momento e põe a Tua mão, em nome de Jesus. Muda a nossa mente, muda a nossa perspectiva, Senhor. Tira todo o peso que tem nos afligido, Senhor, todo o peso que tem nos angustiado, Senhor, e nos enche com a Tua paz. Nós entregamos nesse momento toda angústia, toda preocupação, Senhor. Nós queremos entregar agora nesse momento, meu Pai. Senhor, nós queremos entregar toda a situação, meu Pai, de debilidade física em Tuas mãos. O Senhor propõe uma novidade de vida. O Senhor entregou o Teu corpo em nosso favor. Então nós queremos entregar essa debilidade física para receber a Tua novidade de vida física em nós, para receber a Tua cura, para receber a Tua provisão, para receber a Tua restauração. Senhor, abre os nossos olhos. Espírito Santo, convence-nos do nosso pecado, das trevas que há em nós. E convence-nos, meu Pai, da Sua justiça sobre essas trevas. Convence-nos, Senhor, do Teu juízo, meu Pai, sobre tudo isso. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos nesse momento. Muda a nossa história mais uma vez, de uma vez por todas, Senhor. Nos desperta em tudo aquilo que não temos percebido. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos mostra, Senhor. Nos revela a Tua verdade como ela é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que não sejamos mais os mesmos, Senhor, mas para que sejamos levantados pelo Senhor, meu Pai. Oh Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, meu Pai. Existem problemas que nós não conseguimos resolver. Nós às vezes nem percebemos que tem esses problemas em nosso coração, mas o Senhor vê tudo, Pai. Põe a Tua mão sobre nós de uma maneira intencional, especial, para que nós possamos levantar dessas trevas, levantar desse pecado que nos tem afligido, ao qual nós temos ficado presos, meu Pai. Em nome de Jesus, nos toma pela Tua mão e nos levanta para o Senhor. Abre os nossos olhos e se revela profundamente para cada um de nós. Somos Teus e o Senhor é a nossa esperança. Nós reconhecemos isso diante do Senhor. Toma as nossas vidas, meu Pai. Usa como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Faz a Tua vontade acima de tudo aquilo que sentimos necessidade, acima de tudo aquilo que achamos que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua revelando a Tua vontade para as nossas vidas e revelando mais sobre o Senhor e mudando a nossa vida, a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela Sua presença aqui. Que o Senhor seja louvado e exaltado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. O tema para a mensagem desta noite é: preparem o caminho do Senhor. Eu quero convidar você a abrir então a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, os versos de 1 a 20. Lucas capítulo 3, os versos de 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Lutreia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá,
e se abrirá todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem estiver alimentado, faça a mesma coisa com quem precisa. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos é ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todos as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Pai bendito, pedimos tua voz mais uma vez e confiamos na tua voz. Por isso, nesta noite, lendo a tua palavra, pedindo por favor, Senhor, fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Preparem o caminho do Senhor. O que significa preparar o caminho do Senhor? Esta palavra está no contexto da promessa de consolo divino a Israel, conforme podemos compartilhar na mensagem desta manhã. Agora, João Batista vai encarnar a palavra profética de Isaías para convocar todos aqueles que estavam na região do Jordão para prepararem o caminho do Senhor. Nesta noite, quero convidar você para preparar o seu coração para a presença do Altíssimo. Preparar, então, o caminho do Senhor significa ter uma atitude receptiva à presença de Jesus. Não do jeito que a vida está, mas com o sentido de que ela deve ser transformada pela presença de Jesus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você as lições dessa mensagem tão impactante, tão poderosa, proferida por João Batista. É preciso dizer que ninguém foi tão ousado como João Batista, pregando uma mensagem de arrependimento no deserto e na região do Jordão, convocando pessoas de todas as cidades para um tempo de arrependimento.
sua mensagem nesta noite também nos convoca a um tempo de arrependimento, a um coração receptivo à presença de Jesus, a uma vida transformada. E por isso, eu quero convidar você a se deleitar na palavra do Senhor por meio do profeta João Batista. Quando nós olhamos então para esta mensagem, preparar o caminho do Senhor, nas palavras de João Batista, tem pelo menos 5 indicativos do que devem representar um caminho preparado para o Senhor. A primeira coisa que deve acontecer na vida daquele que está com um coração desejoso e preparado para receber o Senhor e para viver em comunhão com Ele na sua vida, é aquele que recebe a palavra do Senhor. A Bíblia diz que haviam muitos líderes na época de João Batista, mas o texto bíblico diz: veio a palavra do Senhor a João. Se observarmos, há uma lista de 7 posições específicas que declaram governantes, pessoas muito influentes e importantes, mas de uma maneira muito singela. A palavra do Senhor vem a João Batista. No capítulo 3, nós encontramos a seguinte expressão: e no ano 15 do império de Tibério César, o imperador, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes governador da Galiléia, Filipe, o irmão de Herodes, governador da Itureia e das províncias de Traconites, Lisânias, governador de Abilene, e os sumos sacerdotes Anás e Caifás. São 6 grupos de pessoas distintas, de Tibérios a Anás e Caifás. João Batista aparece na 7ª posição, não no palácio, não como governador da Judéia, não como governador da Galiléia, nem da província de Traconites ou qualquer outra região. Um caniço agitado pelo vento, como diz o profeta, um homem no deserto, com vestes de animais e que se alimentava de mel e de gafanhoto. É a João Batista que as Escrituras declaram: veio a palavra do Senhor. Nós preparamos o caminho do Senhor em nossas vidas quando nós recebemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não foi ao palácio, a palavra do Senhor não foi ao lugar dos governantes, nem mesmo a Anás e Caifás, sumos sacerdotes. A palavra veio ao seu servo, João Batista. Nós preparamos o caminho do Senhor quando recebemos a sua palavra em nossos corações, com a atitude de quem precisa receber a voz de Deus. Há uma palavra muito interessante aqui, que é a palavra ginomai, significa tornar-se, significa vir a existir, começar a ser, acontecer. É assim que diz as Escrituras. Então, naquele cenário, a palavra não aconteceu no palácio de Tibério. A palavra nem mesmo aconteceu no templo diante dos sumos sacerdotes. A palavra aconteceu no coração de João Batista. Se você está aí então pensando: como eu posso preparar o meu coração? Como eu posso preparar o caminho do Senhor na minha vida? Você pode preparar o caminho do Senhor na sua vida recebendo a palavra de Deus
no seu coração com humildade. O que o Senhor tem a falar a você nesta noite? Quando você lê as Escrituras, o que Deus tem falado com você? Qual é o chamado de Deus na sua palavra, que está muito claro ao seu coração? Quando nós preparamos o caminho do Senhor, nós então recebemos a sua palavra em nosso coração. Leia as Escrituras, abra o livro, com um coração quebrantado, peça direção ao Altíssimo e coloque a sua vida na disposição e dispensação do Senhor. Eu tenho certeza que aí mesmo, diante do contexto de sua história, Deus tem uma palavra de poder, uma palavra de transformação, uma palavra viva e eficaz que há de alcançar a sua vida. Isto é preparar o caminho do Senhor. A segunda coisa que podemos dizer sobre preparar o caminho do Senhor é preciso preparar o caminho do Senhor alistando a vida à vinda do Senhor. Então ele diz: endireitai as veredas. Veja que coisa interessante, a voz do que clama no deserto declara: endireitai as veredas, preparai caminho do Senhor, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso será endireitado, e os caminhos escabrosos serão aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Todo aquele que prepara o caminho do Senhor na sua vida está atento a endireitar suas veredas. Isso significa alinhar a sua vida à promessa da vinda do Filho de Deus. Amados irmãos, queridos amigos, você que nos acompanha nesta noite, é preciso alinhar a sua vida à vinda de Cristo. João Batista está falando da primeira vinda, no texto de Lucas capítulo 3. Nós, nesta noite, podemos falar da segunda vinda, aquilo que está preconizado na palavra profética de Jesus e de tantos outros. O próprio Jesus diz que a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Isso nos convida a endireitar as nossas veredas. Isso nos convida a consertar a nossa vida diante de Deus. Como está o seu caminho? Como está a sua vida diante do Altíssimo? Você tem paz com Deus nesse momento? Ou você é alguém que precisa endireitar os seus caminhos na presença do Altíssimo? Preparar o caminho do Senhor significa se importar com a vida que não agrada a Deus. Significa se importar com a vida de pecado que nós vivemos e manifestar o desejo de viver uma vida transformada. Em terceiro lugar, preparar o caminho do Senhor, produzindo frutos de arrependimento, é o que está na mensagem de João Batista. Preparar o caminho do Senhor, produzindo frutos de arrependimento. Um dos sermões mais ousados que nós encontramos nas Escrituras foi proferido por João Batista. João Batista não se dirigiu à multidão dizendo: meus queridos irmãos, meus amados irmãos. João Batista se dirigiu aos seus ouvintes, chamando-os de raça de víboras.
Eu fico pensando, se pregasse algum sermão tratando as ovelhas e o rebanho dessa maneira, com certeza seria a última oportunidade que eu continuaria pregando a palavra de Deus. João se refere à multidão que sai de tantos lugares para ouvi-lo. Desta forma, ele diz: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira futura, da ira vindoura? Então ele diz: produzir frutos de arrependimento. João Batista nos ensina que nós preparamos o caminho do Senhor em nossas vidas quando produzimos frutos de arrependimento. Aqueles ouvintes que se dirigiram a João Batista, eles estavam ali motivados por um ritual de arrependimento. Isso deve nos fazer pensar sobre a seguinte pergunta: o que motiva a sua fé? O que motiva a sua fé é o temor do futuro? É o medo do futuro? É o medo do castigo eterno? É o medo de perecer no inferno? O que motiva a sua fé é o medo do futuro ou é o desejo de viver uma vida transformada? Quando João Batista se dirige à multidão para dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele está dizendo: vocês não podem procurar apenas um ritual e se contentar com um ritual para fugir da ira de Deus que vai se manifestar. O seu juízo e o seu julgamento sobre todos os nossos pecados. Por isso então ele diz: produzir frutos de arrependimento. Ainda hoje, nós também precisamos ter a convicção de que agrada a Deus não é um ritual, mas é uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que verdadeiramente demonstra mudança. Não é uma vida baseada em palavras ou decisões que jamais se concretizam, mas é uma vida que caracteriza uma mudança real em Cristo. Preparar o caminho do Senhor, segundo a mensagem do profeta João Batista, é fruto daquele que produz frutos de arrependimento. Uma vida consciente dos seus erros. Uma vida que deseja acertar na presença de Deus. É preciso dizer que a vida precisa estar enraizada no desejo de mudança. E não na necessidade de encontrarmos uma vacina que possa nos proteger do perigo, ou mesmo de uma apólice que possa nos garantir de uma ameaça que pode surgir. Não podemos fugir da ira vindoura no batismo, mas podemos anular a condenação sobre os nossos pecados quando nós nascemos de novo em Cristo. Vida transformada, produzir frutos de arrependimento. A quarta lição que nós aprendemos com o profeta João Batista sobre preparar o caminho do Senhor. Nós preparamos o caminho do Senhor quando nós fazemos o que é preciso. A mensagem que foi proferida por João Batista encontrou um eco e uma indagação na multidão. A multidão que se aproxima de João Batista e diz: então, o que faremos? Que faremos, pois?
não apenas a multidão, mas diz o texto, alguns publicanos se aproximaram de Jesus e perguntaram: e nós, o que faremos? Não obstante, os publicanos, em meio à multidão, o texto fala sobre os soldados romanos, que também se apresentaram diante de João Batista e disseram: e nós, o que faremos? A pergunta é a mesma. A multidão, os publicanos e os soldados, o que é que nós vamos fazer diante desta realidade, diante desta mensagem? Nós preparamos o caminho do Senhor em nossas vidas, quando estamos conscientes, quando podemos discernir o que precisa ser feito em nossas vidas, o que não pode esperar, o que nós temos que fazer, agir, que atitude temos que tomar. Perceba o ensinamento de João Batista. João Batista diz à multidão: vocês que têm pão, deem ou repartam com quem não tem. João Batista diz: vocês que têm alimentos, repartam com quem não tem. João Batista diz aos publicanos: não cobrem além do que convém. João Batista diz aos soldados: não pratiquem extorsão, não maltratem ninguém, não acusem ninguém e se contentem com o que vocês têm e com o salário que vocês recebem. Essas três coisas apontam três caminhos importantes sobre o que podemos fazer. Quando João Batista diz à multidão: se você tem pão, reparta com quem não tem, João Batista está dizendo que é preciso haver compaixão, é preciso haver misericórdia, é preciso haver compaixão e graça. O que podemos fazer? Podemos ter compaixão, podemos ter misericórdia, podemos manifestar graça, e nós fazemos isto quando repartimos o que temos com aqueles que não têm. Quando João Batista se dirigiu aos publicanos, ele disse: não cobrem nada além. Ele está ensinando sobre justiça. João Batista não disse: não cobrem nada. João Batista disse: não cobre nada além do que convém. João Batista está ensinando justiça para aqueles que querem saber o que fazer. João Batista está dizendo: pratiquem a justiça. Para os soldados que extorquiam as pessoas, que maltratavam e que usavam da força e do poder, e usavam do seu posto para também atrair riquezas, João Batista, ele diz: não maltratem ninguém e se contentem com o que vocês têm. João Batista está ensinando sobre respeito ao seu semelhante e sobre contentamento pessoal. Portanto, na mensagem de João Batista, para responder à pergunta o que fazer, nós preparamos o caminho do Senhor nas nossas vidas, quando agimos com compaixão e graça. Nós preparamos o caminho do Senhor em nossas vidas, quando praticamos a justiça. Nós preparamos o caminho do Senhor quando nós respeitamos o outro e quando nós nos contentamos com aquilo que temos recebido. Preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor praticando a justiça. Preparem o caminho do Senhor tendo compaixão e graça. Preparem o caminho do Senhor respeitando o seu semelhante. A mensagem de João Batista
não deixa dúvidas, foi clara e direta ao coração da multidão, dos publicanos e dos soldados. Portanto, nós preparamos o caminho do Senhor quando nós fazemos o que é preciso fazer. A última coisa importante que aprendemos na lição e na mensagem de João Batista é que nós preparamos o caminho do Senhor quando nós recebemos o poder para transformar. A multidão estava cheia de expectativa diante da autoridade de João Batista, e eles chegaram a pensar: será que esse é o Cristo? João Batista, que chegou a dizer: eu sou a voz do que clama. João Batista que chegou a dizer: eu não sou Cristo. João Batista disse: eu batizo vocês com água. Mas ele diz: aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Então João Batista diz: eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista diz: ele tem a pá na sua mão. Ele vai recolher a palha, ele vai separar a palha do trigo. A palha ele vai colocar no fogo. E o trigo ele vai recolher no celeiro. Na mensagem de João Batista, ele está dizendo que aquele que vem após a sua pregação é o Filho de Deus, é Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Ele que traz o Espírito Santo como promessa para a igreja. Ele que concede o Espírito Santo como promessa para que nossas vidas sejam revestidas do Espírito Santo de Deus e sejam de fato transformadas pelo poder da presença do Altíssimo. Nós preparamos o caminho do Senhor quando nós recebemos esse poder do alto, que é o Espírito de Deus prometido por Jesus, aquele que habita em nós e que capacita a sua igreja para viver uma vida transformada. Queridos irmãos, os dias são difíceis, mas a mensagem do profeta João Batista, o último profeta do Novo Testamento, assim como podemos encontrar nas palavras de Jesus. Ele nos ensina que aqueles que preparam o caminho do Senhor são aqueles que têm uma atitude de receptividade à presença, ao governo e ao domínio do Senhor em suas vidas. Assim como li na mensagem do capítulo 40 de Isaías nesta manhã, agora à noite, as palavras de João Batista, elas trazem à tona novamente as mesmas palavras proféticas de Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No passado, os reis, os príncipes, eles estavam acostumados a mandar comitivas ou pessoas definidas que preparavam o lugar, o caminho, a estrada, para que a realeza passasse, para que a corte real passasse, para que a comitiva real chegasse. As ruas eram pacificadas, os caminhos eram endireitados, para que aquela autoridade pudesse chegar. No Novo Testamento, preparar o caminho do Senhor tem um sentido não de nivelarmos uma estrada no chão, não
de derrubar um monte e aplaná-lo, mas tem o sentido de preparar o terreno do coração. Tem o sentido de colocar a vida em disposição e receptividade ao governo e à presença do Senhor, que isto é possível por meio de Cristo, por meio de Jesus, por meio da fé no Filho de Deus. Igreja Batista Sinai, queridos irmãos e amigos, nesse tempo de nossa vida, que nós estamos diante da palavra de Deus, num mundo tão conturbado, ainda hoje, nós precisamos de homens e mulheres, de discípulos, que preparem o caminho do Senhor em seus corações. A nossa oração é que haja uma grande profusão do Espírito de Deus, grande poder seja derramado sobre a igreja, e haja um sentimento de que todos nós estamos aguardando intensamente a manifestação gloriosa do Filho de Deus em nossas vidas, através de nossas vidas, na nossa história, na nossa igreja, na nossa semana, na nossa agenda, nos nossos planos. Preparar o caminho do Senhor significa ter a disposição de viver uma vida transformada para a sua glória, porque o Senhor veio para habitar em nossos corações, não a conta-gotas, não de maneira precária, mas de maneira abundante. Assim veio o Senhor para nos conceder uma vida cheia da sua presença. Eu quero convidar você hoje para preparar o caminho do Senhor assim, recebendo a palavra de Deus no seu coração. Preparar o caminho do Senhor, alistando a sua vida à vinda do Senhor. Preparar o caminho do Senhor, produzindo frutos de arrependimento. Preparar o caminho do Senhor, recebendo o poder para testemunhar e de fato fazendo o que precisa fazer para a glória de Deus. Pastor, eu estou despreparado, eu estou despreparada. Comece hoje, comece agora, que nesta hora o Senhor manifeste a presença dEle na sua vida, e você comece um tempo novo de relacionamento com Deus, através da pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Se renda a Ele, confesse os seus pecados, entregue sua vida a Jesus, creia que Ele é o Filho de Deus, creia que só há salvação em Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vem sobre nós, Senhor, derrama a Tua presença gloriosa em nossos corações. Preparamos em nosso coração, endireitamos as nossas veredas, nos achegamos a Ti arrependidos. Queremos, Senhor, viver uma vida onde somos árvores frutíferas, porque a Tua palavra mesmo diz que o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Soberano Deus, dá-nos, Senhor, a oportunidade de vivermos assim, de vivermos uma vida transformada, uma vida nova, agora em Cristo. Que as pessoas vejam em nós frutos dignos de arrependimento. Enche-nos do Teu Espírito e do poder do alto, para testemunhar ao mundo que nós não somos raças de víboras, mas que nós somos pecadores que foram transformados pela presença e pelo poder de Jesus. Oramos e consagramos nossas vidas em Teu altar nesta noite, e nós fazemos isso, Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Continue com o coração sempre preparando o caminho do Senhor na sua vida. Que Ele nos abençoe. Glórias a Deus por essa palavra. Que eu e você tenhamos essa sensibilidade a nos colocarmos à disposição do Senhor. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigada, Senhor, porque Tu vencestes a morte, Senhor. E o Senhor nos aceita com as nossas limitações. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir Teus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Ele venceu a morte para nos dar vida. Receba a vida de Cristo na sua vida. E para você que já tem a vida, deixa essa vida transbordar e alcançar o mundo com a luz de Cristo. O Senhor abençoe e te dê uma semana de paz. A mim e a você, em nome de Jesus. Amém.